E aí, abençoados? Bem na hora. O dia é hoje, Lucas vai falar. Vai ser em Lucas 15 de novo. Lucas 15. Fiz uma parábola do filho pródigo. Você sabe o que é pródigo? Alguém sabe o que é pródigo? Uma pessoa pródiga? Com técnica, com habilidade, é alguma coisa. Aquela pessoa ela é boa em algo. Especial. É, tipo isso. Isso é prodígio. Prodigioso. Prodígio, menino prodígio. Ó, eu tô falando pródigo. É diferente. Prodígio. É isso aí que tá falando. Uma pessoa especial que tem um talento. Agora, a pessoa pródiga é diferente. Por que esse filho foi chamado de... Por que foi? Hã? Agora respondi e aí... Não, o que é o pródigo? Pródigo, o que é o pródigo? Tu respondeu o que é... Eu falei prodígio, aí tu falou. Não pergunta prodígio não. O que é o pródigo, velho? Aí eu falei. É. A história que é o filho que foi e depois voltou. Não, mas só que ele foi considerado pródigo. Por que esse filho foi considerado pródigo? O que significa esse detalhe pródigo? Diga logo, senhor. Sabe? Não? Sabe, né? Deve saber. Sabe? Como quer falar? A tua cabeça que vem pródigo. Uma pessoa pródiga. Sem ser prodigiosa. Uma pessoa pródiga. A palavra é o pródigo. Que é? Na cabeça de vocês vem o quê? Perdido. O que mais? Perdido. Perdido. É o quê? Pródigo. Eu lá, minha avó ainda estava. Alguém se arrependeu, algo tipo assim, se arrependeu feio. Se arrependeu feio. Até pra pescar, esse aqui pesca errado. No Google, pródigo. Pródigo? Pródigo. Pode pesquisar se quiser. Dicionário. Olha bem, olha bem. Banjador, gastador, aí vai. Ele saiu justamente pra isso, né? Gastou. Isso, para gastar tudo que ele tinha. Isso é o pródigo, é aquele que faz, gasta, não tá pensando em mais nada. Esse é o pródigo. Entendeu? Só que o pródigo na parábola aqui, as pessoas só vê pródigo como um lado ruim. Mas a pessoa que faz e esbanja naquilo que está fazendo também é considerado pródigo. Por exemplo, eu pegar um prato de comida para alguém, ou eu pegar um balde de comida e distribuir para um monte de gente. Essa pessoa que está esbanjando comida para as pessoas é um pródigo. Mas só que na cabeça das pessoas, pródigo é perdido, é desviado, e aí vai, entendeu? Pródigo é uma pessoa que esbanja, independente do que seja, dinheiro, bondade, e aí vai. Vocês vão ver aqui que pródigo também era o pai. É um pai pródigo aqui. O filho pródigo pro lado errado e um pai pródigo pro lado certo. Entendeu? Vamos lá? Então assim, antes de começar aqui a parábola, o que veio no meu coração hoje de manhã, que hoje as pessoas, elas não têm consciência daquilo que elas falam, não têm consciência das palavras que elas pronunciam e nem do que elas estão vivendo. Hoje as pessoas vão no ritmo das outras pessoas. Alguém está falando, eu vou lá e falo sem consciência daquilo que eu estou falando. Vocês acham que o que Jesus falou, ele tinha consciência nas palavras que ele estava usando? Vocês acham que ele tinha consciência? Tinha? Tinha, Lucas? Tinha consciência? Tinha consciência? Ele sabia o que ele estava falando?
Agora, antes de ele falar, será que ele não pensou em cada palavra que ele ia usar para poder falar? Então, cada palavra que Jesus pronunciou tem um sentido, entendeu? Tanto que eu falei para você, a palavra deixar, largar, Jesus nunca usou a palavra largar. Vocês têm que largar por mim. Ele fala, vocês têm que deixar por mim. Que a palavra deixar significa o quê? Trocar de prioridade. Se ele falasse a palavra largar, nesse exato momento, eu nunca mais ia ver minha mãe. Porque quer dizer, aquele que não larga pai, mãe, não disse largar, ele disse deixar. Agora deixar é diferente. Então ele tinha consciência que as palavras dele tinham sentido. Entendeu? O que acontece hoje? No meio evangélico, como aconteceu comigo. Hoje, quando a pessoa entra no meio evangélico, ela começa a trocar as palavras. Palavra sangue de Jesus tem poder, tem misericórdia, aí o que mais? Tá repreendido. Aí começa trocando as palavras, só que as pessoas não sabem o sentido de cada palavra que ela está usando, entendeu? Ó, por exemplo, uma das palavras que as pessoas não sabem o sentido, que usam de forma pejorativa, é a palavra desgraçado. Vocês sabem o que significa desgraçado? A minha mãe briga quando eu falo assim pra ele. Mãe, desgraçado é uma pessoa que não tem graça. Des significa fora. Graçado significa graça. Fora da graça. Uma pessoa que está fora da graça é desgraçada. Agora, miserável. Outra palavra que a pessoa... Mas é certo mesmo, porque fora da graça tá desgraçado. Não, desgraçado significa fora da graça. Pois é. Que é. A pessoa Uma pessoa entende como entende palavra, como não. palavra. É. Ó, Não é uma palavra muito forte mesmo. e Jesus pronunciou. Ele chamou uma igreja dessa forma. Vocês já viram? Eu vou mostrar pra vocês. Jesus chamou uma igreja de desgraçado. Ele chamou. Ó, miserável. O cara é um miserável. As pessoas não usam pejorativo essa palavra. E o que significa miserável? Miserável é a pessoa mesquinha, sei lá. Não. Ó, o sentido que eles usam tem isso aí também, ó. Mas não é não. Não é porque no português Miserável. a palavra tem vários sentidos. Mas a miséria é Uma uma pessoa que pobre vive também. na... Miséria é o quê? E uma pessoa miserável? É um pobrentão. Isso. Quando o cego disse assim, Senhor, tem misericórdia de mim, ele não está dizendo que ele é um miserável? Porque ele é necessitado de quê? Misericórdia. Então, quando eu digo que eu sou miserável, eu estou dizendo que eu sou necessitado de quê? Misericórdia. Eu não tenho recurso, eu sou pobre, entendeu? E eu necessito da ajuda de alguém. É um Eu miserável. digo pro Senhor assim, Senhor, tem misericórdia de mim, mas não nesse sentido aí. Mas tá, ó, para miserável é isso, necessidade de misericórdia. Quando eu falo que Mas eu, não de estar na miséria. mas espiritualmente, mano. Porque Jesus fala assim, Não, bem-aventurado. também não. Eu Não. digo sim. Vai. Qualquer circunstância, se eu tô com medo, eu tô num aperreio, eu tô numa doença, eu tô numa dor, eu digo, ô Senhor, tem misericórdia de mim, alivia essa dor. Ô Senhor, manda alguém aqui. Então. Entendeu? Mas assim, tipo, nesse sentido, não no sentido de Deus ser um miserável. Mas quando você usa essa palavra, tá falando isso. Entendeu? Só que numa outra forma de falar. Olha, ó, Jesus falou essa palavra, quer ver, ó? Apocalipse, vocês querem ver? Ele chamou uma igreja dessa forma, ó. Apocalipse, capítulo 2. Eu sei, Lucas, que um dia eu ia pra igreja, na minha igreja só pregava a mesma pregação, quase todo domingo, né? Aí eu disse, ô Senhor, eu não estou mais querendo ir pra igreja, porque chega lá é a mesma pregação. Aí eu orei assim, Senhor, hoje lá na igreja, Senhor, dá uma pregação diferente, para me poder aprender outra coisa, não é que você vai para aprender. Aham. Aí chegou lá na hora da pregação, o irmão disse, eu vou pregar nessa aí, filho pródigo. Aí ele, oh meu Deus, de novo. Aí, mas só que foi diferente, porque Deus surpreende a gente. Aham. Ele pregou não sobre o filho que foi embora, mas sobre o filho que ficou. Entendi. Aí foi diferente. Entendi. Esse que é o foco da parábola. Ó, capítulo 3, versículo 14. Ó, para quem Jesus está falando, com quem as palavras que ele está usando. Ó. Ao anjo da igreja de Laodiceia. Anjo, na Bíblia, é mensageiro.
Anjo é mensageiro. Qualquer pessoa que transmite a palavra de Deus, de acordo com a Bíblia, é um mensageiro, um anjo, entendeu? Que as pessoas dizem que o anjo da igreja aqui é o pastor, mas não está falando isso aqui. Está falando anjo, é o mensageiro. Ó, ao anjo, ao Malak, que é lá no grego, ao mensageiro da igreja de Laodiceia, escreve: isto diz o Amém. Quem é o Amém? Jesus, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que não és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Ele está dizendo assim: eu prefiro que você seja uma coisa do que ser meio termo. Entendeu? É melhor tu ser do que tu aparentar ser, ou então aquele Raimundo, né? A pior coisa que pode existir para Jesus é uma pessoa meio termo. É uma pessoa que não se decide quem ela é de fato. Entendeu? É por isso que causa muito escândalo. As pessoas que se dizem cristãs, mas que não são cristãs. Aí tá nem só de pão. Eu pensava que era Deus trazendo pão aqui. Traz o pão. Novinho. Traz o pão, mãe. Olha, ó. Assim porque és morno, meio termo, não és nem frio nem quente, eu te vomitarei da minha boca. Você diz: eu rico sou. Ó, eles estão dizendo: eu sou rico. Estou enriquecido e de nada tenho falta. Eu sou independente de Deus, aqui que eles estavam dizendo. Mas não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Ainda tem uma situação diferente. Mas o que ele realmente necessita, que é Deus. Isso. Eita, na tua tradução tem escrito como aí? O versículo 17. Pois diz: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Mas eu disse pra tu ir olhar. Mas disse que era para deixar assado. É comigo que eu Miserável, pobre, Eu disse cego. pra você trazer. E nu. Como é que tá no teu aí, Dan? É o 4 ou o 5? 17. É o 17. 17. Qual? E o verso? Não, 3:17. Eu carrego do 5. Preste atenção. É Apocalipse 3:17. Mas a gente já vai voltar pro Lucas 15 também. Mesmo da tua. Mesmo? No teu tem como aí, Lucas? Lá quando Jesus diz. Tem Apocalipse. Apocalipse. Tem uma tradução que diz assim: não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Daí aqui já tem infeliz. É aonde? Aonde? 17, como diz: sou rico e estou enriquecido. Que nada tenho falta. E não sabeis que és um desgraçado. Isso. Jesus está chamando a igreja disso aí, ó. Aonde é? Miserável e pobre. Apocalipse 3:17. Não é coitado. Eu também. Coitado, miserável, pobre, cego. 3:17? É, filho de Deus. 3:17. E aí, Jesus falando isso aí, que tá xingando a igreja. Ó, infeliz, desgraçado, né? Pobre. Coitado. E desgraça. É a mesma coisa. Só que aí, pessoal, olha bem, ó. O que vale para Deus é a intenção das suas palavras. Ó, primeiro a gente tem que pensar no que a gente está falando, por que a gente está falando. E pra que? E para que a gente está usando as palavras. Segundo, a gente tem que pensar nas intenções de cada palavra que a gente está usando. Não adianta chegar para uma criança e falar assim: tu é uma bênção, se a intenção não for essa. Entendeu? A benção, meu Deus, criança é uma benção, mas não quer dizer benção, quer dizer outra coisa. Danado, ó, quando a pessoa usa a palavra danado, sabe o que significa danado? Sabe? Não lembro, mas o que é? Danado significa condenado ao inferno. Pois é. Quando diz a uma criança: tu é um danado, tu tá condenando a pessoa ao inferno. Lá na igreja uma Entendeu? vez, um Darkman correndo lá. Tem moço, tem moço.
Teimoso é teimoso mesmo. Teimoso é uma pessoa que tem, não tem. Fala aí, Rita. Aí o menino vim correndo, né? Aí o irmão levantou. Meu Deus, mas que criança danada. Aí todo mundo olhou pra ele assim, né? Aí o irmão que tava pregando foi e falou pra ele que ele não podia chamar filho da irmã daquele nome. Porque aí falou filho da irmã. A mesma coisa no aniversário, quando eles cantam Ratimbum. A palavra Ratimbum significa você seja amaldiçoado. Ratimbum, você seja amaldiçoado. Moleque, que vem de Moloque, que era o deus que comia as crianças pela barriga. Aí quando a pessoa chama a criança de moleque, está amaldiçoando a criança também. Tudo isso acontece porque as pessoas não têm consciência das palavras que elas estão usando. Mas, Lucas, Entendeu? Mas, como tu disse, tem um sentido também para que você está usando. Isso muda o sentido da palavra. Isso. esse que comia as crianças, ele não comia, jogava as crianças, né, no fogo, Isso. oferecido a ele, né? Pra ele comer, eles acreditavam que eles comiam a criança, por isso que eles jogavam no fogo. Aí tinha uma fornalha que era no formato de uma boca, que era a barriga de Moloque, e eles jogavam a criança pra ele, na fogueira. Por que eu estou falando isso? No meio evangélico também acontecem essas coisas. As pessoas usam termos que elas não têm consciência daquilo que elas estão falando. Como eu disse para vocês, por exemplo, a palavra igreja, as pessoas usam para templo. Jesus nunca quis dizer que igreja é templo. Nunca, 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 nunca. Tem alguns versículos que falam templo e outros que falam igreja. Isso. Ó, a palavra congregação na Bíblia não é templo. Se a gente quiser usar a palavra que Jesus falou, a gente tem que ter consciência daquilo que Jesus está falando. Agora, se eu quiser trazer um sentido de acordo com a minha vontade, eu posso falar que igreja é templo, congregação é templo, que é denominação, mas não tem como fazer isso com Jesus, cara. Porque Jesus, ele escolheu as palavras certas para trazer o sentido correto. Entendeu? O sentido correto. Como disse Martinho Lutero, eu gosto de uma frase dele. Uma vez Martinho Lutero estava diante do rei e falaram para Martinho Lutero se retratar daquilo que ele tinha ensinado contra a Igreja Católica. Aí Martinho Lutero falou uma frase interessante. Ele disse assim: a menos que me convençam pelas escrituras que eu estou errado, eu não me retratarei, porque não é lícito ao homem lutar contra a sua própria consciência. Então, tipo assim, se eu acredito que é dessa forma, as minhas atitudes vão ser relacionadas àquilo que eu acredito. Então, quando alguém me forçar a eu fazer algo que é diferente daquilo que eu acredito, eu vou me sentir confrontado, cara. É igual no primeiro emprego que eu trabalhava. Um dos primeiros. Eu fui trabalhar lá na Ração Pavão, lá na feira. Só que lá eles tinham uma prática de injustiça. Porque eles pegavam a ração original, que era a pedigree, misturavam com a outra ração parecida para render mais. Aí quando a pessoa chegava perguntando que ração é essa, eu tinha que ter a pedigree. Aí lá na padaria, ela disse assim, não diz que o salgado é de ontem. Eu disse, meu Deus, a pessoa vai chegar para comprar e eu vou dizer que o salgado é de ontem. Eu falo, não, minha senhora, não é de hoje não, ele é de ontem à tarde. Aí a pessoa vai convidar de ontem, foi no mínimo para a pessoa. Aí, lá também tinha uma ração que era de engorda. Não, ração que era de crescimento. Eles diziam que era de engorda para poder vender mais caro, entendeu? Só que toda vez que eu fazia aquilo dali, cara, na minha consciência eu tenho que praticar justiça. Ali eu me sentia confrontado. O que foi que eu fiz? Fui embora. Minha mãe chegou pra mim e disse assim: Lucas, se tu quiser ser justo, tu não vai trabalhar em lugar nenhum. Eu disse: mãe, eu prefiro morrer, mas do que praticar essas coisas. Eu vou morrer, mas eu não quero fazer isso. Hoje eu tô aonde? Um lugar melhor, pratica a justiça lá dentro, faça as coisas certas, não tem ninguém pra chegar, tem que fazer desse jeito, entendeu? Então assim, tenham consciência daquilo que vocês cantam. Ó o que acontece também no meu evangelho.
As pessoas cantam dizendo assim, eu quero me apaixonar outra vez, eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Aí quando as pessoas cantam essa canção, no mesmo dia elas ficam dormindo, estão nem pra Deus. Né? Se eu queria perder o sono por ti, eu queria... Mas quando chega em casa, assiste televisão... Cadê o sono que ela queria perder por Jesus? Foi embora. Eu tenho assim, eu não tenho assim como você, né? Tipo que você está relatando, mas eu tenho uma coisa comigo que me incomoda bastante. É mentira. Eu não, aquilo, se eu falar uma mentira, aí eu fico, meu Deus, por que eu falei aquilo? Pra que eu falei aquilo? Às vezes você nem precisa, então cabe com isso, né? Você mente, às vezes pra não dar uma vantagem, às vezes pra, né, querer, não precisa. Isso aí me incomoda. Isso vai esse confronto aí que você tá falando. Entendi. Olha bem, para vocês terem consciência das palavras que têm poder, uma vez um profeta, ele foi levado a um cemitério. No cemitério que ele foi levado, tinha um vale de ossos secos. Você já conhece a história, né? Tinha um vale de ossos secos. Deus faz uma pergunta para ele, o pai. Fala assim, por acaso poderão viver estes ossos? Aí ele olha para o vale, para o cemitério, ele vê que é um lugar extremamente de morte, de caos, e ele diz uma coisa interessante. Ele diz assim para o pai, ele diz assim, só tu sabes. Ele está tipo dizendo assim, daqui de baixo para cá não tem ninguém que vai fazer alguma coisa nesse vale. A única pessoa que eu enxergo que é capaz de fazer alguma coisa é tu. Mas interessante que Deus, ele nunca trabalha sozinho. Deus nunca vai fazer nada sozinho nessa terra. Ele sempre vai usar alguém. Entendeu? Aí o que foi que ele disse para o profeta? Ele diz assim, então profetiza sobre este vale. O que é profetizar? É lançar as palavras que Deus está transmitindo para aquele lugar. Enquanto Ezequiel não abrisse a boca para falar alguma coisa, nada ia acontecer. Mas depois do momento que ele abriu a boca para falar aquilo que o pai tinha falado para ele, aí as coisas começaram a acontecer. Os ossos começaram a se juntar, a carne começou a aparecer, aí se levantou um exército. Entendeu? Então assim, Lucas, eu estou diante de uma situação que eu vejo que é um caos, que eu vejo que não tem solução. O que eu tenho que fazer? Um dos princípios que o pai usa para mudar o caos são as palavras. Como foi que ele fez para criar a terra? Não foi falando? Tava um caos aqui na terra. Ele disse assim, haja luz. Não aconteceu? O que foi que ele usou para fazer isso? As palavras. Entendeu? O que foi que Jesus fez para mudar a vida das pessoas? As palavras. Ele falou, Lázaro, sai da tumba. Ele falou, cego enxerga. Ele falou, seja curado. Todas as palavras que ele falava tinham um efeito no mundo espiritual. Entendeu? Então tenham consciência, por favor, 100% daquilo que vocês estão falando. Lucas, eu ouvi uma palavra, eu não sei o sentido, procure o sentido. Eu ouvi uma palavra que alguém falou que eu não sei a representação da palavra, procura a representação. Depois que ter consciência da palavra, usa a palavra. Mas não use uma palavra sem consciência. Entendeu? Não usa uma palavra sem consciência. Vamos lá, essa parada? Ó. O papagaio tá adorando a Deus. O papagaio tá adorando a Deus. Lucas 15:11. Ó. A gente vai destrinchar isso aqui. Ó, Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2.
Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou seus bens vivendo de forma irresponsável. Depois de ter gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidade. Então ele foi e se achegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então uma coisa interessante aqui, ó. Esse filho, o que ele queria do pai? O que esse filho queria do pai? Quando ele saiu da casa do pai, o que ele queria? Hã? Não, isso, a parte dos bens. Depois que o pai repartiu, o que foi que ele fez? Ele não só queria os bens, ele queria liberdade. Entendeu? Ele queria, melhor dizendo, ele queria independência. Ó. Ele queria independência. Mas só que a independência que ele queria não era a independência das pessoas. Ele queria a independência do pai dele. Entendeu? Que aqui o pai é representação de quem? De Deus. Então, entenda um princípio de uma coisa. Nós podemos viver independente das pessoas, mas não podemos viver independente de Deus. Entendeu? Todos nós temos que ter responsabilidade de trabalhar, de trazer provisão para dentro de casa, de ser um pai, de ser uma mãe de verdade, entendeu? Todos nós temos essa responsabilidade. Não só viver debaixo da custa dos outros, entendeu? E depender das pessoas. Nós temos que ser independente das pessoas, mas nunca independente de Deus. Saber que eu estou trabalhando porque foi Deus que me deu. Eu estou respirando porque foi Deus que deu. Entendeu? Dependente de Deus. Se Deus tirar nesse momento 5 minutos da sua respiração, já era. Do seu ar. Que ele fala na palavra dele que manda chuva, manda o sol sobre os bons e sobre os maus. Isso. Ó, 5 minutos morre, né? 2 minutos, 3 minutos já. Aí aquele que diz assim, rapaz, quem coloca pão dentro de casa sou eu. Deixa Deus tirar 10 minutos da respiração dele, para ver se ele vai trazer pão. Quem paga as contas sou eu. Deixa Deus tirar a força dele, para ver se ele vai trabalhar. Não trabalha. Porque a Bíblia fala, tudo vem dele, para ele, por ele são todas as coisas. Entendeu? Uma irmã, ela era só da minha, ela já faleceu. No dia do enterro dessa irmã, que eu não sei explicar, que ela, o marido dela dizia, falava pra ela que ela pedia para ir para a igreja, né? E dizia, vai fazer o que na igreja? Teu Deus sou eu, porque eu te dou o remédio, eu te dou a comida, eu te dou a roupa, então teu Deus é eu, tem que adorar é a mim. E aí ela orava Deus por ele, né? Orava para Deus, Senhor, salva essa vida. Sabe, muitas mulheres oram pelo seu marido. E aí um dia Deus levantou um vaso na igreja e disse para ela, não ore mais pelo seu marido, porque não é para a salvação. Entendi. Entendeu? E aí ela se separou dele porque ele batia nela, deixava ela dormir do lado de fora. Se ela fosse para a igreja, ela não dormia dentro de casa. Ela ainda queria ir, assim, mesmo no dia de Santa Sé, ela queria ir, aí ela dormia fora. E aí ele comprou um revólver para matar ela. Sei que é uma história muito grande. Sei que no final de tudo, quando o Senhor falou isso, ele se separou dela, né? Porque ele não quis mais viver com ela, porque ele disse que ela tinha que escolher ou Jesus ou ele. Que era que ela queria, ela disse que queria Jesus. Aí ele foi embora. E aí o Senhor falou, anunciou, assim, usou um vaso.
a morte dele, né? Que ia ser muito trágico, e foi muito trágico. Um ônibus desgovernado desceu na ladeira e entrou só dentro da casa dele e matou ele. E o vizinho dele estava conversando com ele assim, o vizinho sobreviveu, pulou, né? Assim, escapou e ele morreu todo despedaçado. Foi impactado por ele e tal. Só Deus. E o enterro dela, quando ela morreu, eu fui, participei do coral que cantou. Meu irmão não parecia um enterro. Era um dia tão alegre, um dia nublado, um dia muito lindo. A palavra foi linda, o hino foi lindo, foi tudo lindo. Entendi. Que não parecia nem um enterro. Era uma coisa dele que Deus se fez presente naquele momento ali. Amém. Olha bem, pessoal. Olha bem. Enquanto ele estava dependendo do pai, enquanto ele estava vivendo como um filho dentro da casa do pai dele, interessante. Ele vivia como filho dentro da casa do pai e ele desfrutava de amor, cuidado, proteção e provisão todo dia. Nunca faltava o pão na mesa dele, nunca faltava roupa, nunca faltava o cuidado do pai dele se importar com ele todos os dias. Mas só que foi que ele fez, como eu disse para vocês, o que ele pediu foi a herança e ele quis viver a dependência, independência. Olha bem, desde o começo da história do ser humano, o pecado ele é uma atitude de independência, entendeu? Todas as vezes que o homem peca, ele está gritando para Deus que ele quer ser independente de Deus. Todas as vezes que o homem peca, ele está gritando para Deus, eu quero ser independente de ti, entendeu? Dentro de um reino, no princípio de um reino, falando do reino dos céus, quem cuida dos súditos não é o súdito que cuida do rei, é o rei quem cuida dos súditos. É um princípio de reino, entendeu? É o rei que tem que se importar com a roupa que os súditos vestem, com a comida que eles comem e com a proteção deles. É um princípio dentro de um reino. Quem está fora de um reino não desfruta disso. Nunca vai desfrutar do favor do rei, da proteção do rei e do amor do rei. Ele vai desfrutar de outras coisas, mas vai ter consequência para isso. Vocês querem ver uma outra pessoa que quis viver independente de Deus? Querem ver na Bíblia? Vamos lá, Jonas. Foi certinho, pois é. Ó, Jonas capítulo 1. Ele não quis saber o que Deus mandou, né? É, olha o que aconteceu quando ele quis correr para ser independente. Ó, Jonas capítulo 1. É bom você ler junto comigo. Hã? Vai chegar nisso aí. Não. Tu vai ver como não. Agora quem encontrar Jonas é porque lê bastante a Bíblia. Depois de Abadias, né? Depois de Amós? Passa salmo, provérbio, Eu não. Tá depois de qual? Obadias, Jonas. Depois de Miqueias? Depois de Amós. Depois de Amós? É porque a Badias já Não, depois de Amós é depois de Miqueias. Ah, meu pai. Amós, Obadias, Jonas. Aí tem Miqueias. não conta, a Badias não aconteceu, não? Tá aqui, achei. Ó, Jonas capítulo 1. Vamos lá, pra vocês verem o que aconteceu com esse abençoado. Ó, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, porém, levantou-se a fim de fugir. Diante de quem? Diante da face do Senhor para Tarsis. Tarsis significa riqueza, lugar onde tinha bastante ouro. Tarsis. Ó, olha o que foi que aconteceu. Ele queria fugir de Deus, do Pai. E o que foi acontecendo depois que ele quis fugir? Desceu a Jope. Presta bem atenção na palavra desceu.
desceu a Jope, onde achou o navio que ia para Tarsis. Pagou a sua passagem e embarcou nele, a fim de ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Quero ir embora, fugir de Deus. O Senhor, contudo, mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de naufragar. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus, e lançava ao mar a carga do navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, descera ao porão, onde se deitou e dormia um profundo sono. O mestre do navio chegou-se a ele e disse: como podes dormir? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. Então disseram cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que nos sobreveio este mal? Qual é a tua ocupação? De onde tu vens? Qual é a tua terra? De que povo és? Respondeu ele: eu sou hebreu e temo ao Senhor. Olha o que ele está falando. E temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: o que é isto que nos fizeste? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque lhes tinha contado. Disseram: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se agitava cada vez mais. E eles lhe disseram: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar se embravecia cada vez mais contra ele. Então clamaram ao Senhor: ó Senhor, nós te pedimos, não nos deixe perecer por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Então levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, este homem ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. O Senhor preparou um grande peixe para que tragasse a Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Interessante aqui, quem causou a circunstância para que Jonas voltasse para a vontade de Deus? Foi o próprio Deus. O que foi que aconteceu quando o filho pródigo saiu de casa? Está escrito lá um detalhezinho. Depois que ele desperdiçou tudo. Não, antes disso. Houve uma grande fome na terra. Para Jonas, quando ele fugiu, houve uma tempestade. Para o filho, houve uma grande fome. Isso dá a entender o quê? Que todas as vezes que eu saio da presença do Pai, que eu estou me distanciando dele, uma das coisas que o Pai usa para nos aproximar de novo é o quê? As circunstâncias. Entendeu? Oi? Isso. Naquilo que está ao nosso redor, começa a acontecer, parece que o mundo vai cair. Quando o mundo está prestes a cair, aí as pessoas se lembram: eita, eu preciso voltar para Deus. Entendeu? Toda grande catástrofe está apontando uma seta dizendo: volte para Deus. Todo furacão está dizendo: volte para Deus. Toda tempestade que está acontecendo na face da terra tem uma seta apontando para as pessoas: volte para Deus. Entendeu? Enquanto as pessoas se distanciarem de Deus, as circunstâncias sempre vão continuar de mal a pior. Sempre. Mas quando as pessoas se voltarem para Deus, aí sim as circunstâncias vão mudar. Entendeu? O que foi que aconteceu com Jesus? Estava no barco, os discípulos estavam lá com medo da tempestade, só que os discípulos não tinham o mesmo princípio de Jesus. Porque o princípio de Jesus é: aquilo que está dentro se manifesta fora. Então, dentro de Jesus estava uma calmaria tão grande que ele estava dormindo na tempestade. A tempestade estava quebrando o braço e Jesus estava lá dormindo, roncando. E os discípulos tentando salvar a vida deles. Aí, no momento que os discípulos olharam que Jesus estava dormindo, que acordaram ele, Jesus viu que a circunstância estava diferente daquilo que estava dentro dele. O que foi que Jesus fez? Ele apenas colocou para fora aquilo que estava dentro dele.
Ele colocou aquela paz, aquela mansidão para fora, que até as circunstâncias foram alteradas. Percebe, por exemplo, quando uma pessoa de paz entra dentro de uma casa, a paz entra naquela casa. Sabia? Quando uma pessoa ruim, uma pessoa que tem um interior malicioso, fala mal dos outros, quando ele entra numa casa, nem precisa ele falar. Já vem aquele ambiente pesado. Marlon, Chega... isso aí, uma pergunta, que é uma curiosidade. É espírito maligno? Porque eu conheço pessoas que, Não. na hora que chega no ambiente, começa a confusão, a briga, o fuxico, é tanta coisa. É porque, ó, não é só dizer que é espírito maligno, é o espírito da pessoa também. Aí a pessoa mesmo é daquele jeito. A pessoa pode transmitir algo para outras pessoas. Ela é capaz de mudar a atmosfera. Entendeu? Não, porque existem pessoas que ela tem uma paz interior tão grande, uma coisa tão linda assim, que não tem como você não perceber, você não... Isso. Ela transmite. Tudo que a gente tem dentro, a gente transmite para as outras pessoas. Mas para focar no que a gente estava falando, ó, Jonas, quando ele foi sair da presença de Deus, ele foi descendo, até descer do ventre do peixe. O último estado foi de decadência, foi quando ele desceu para o ventre do peixe. Toda pessoa que foge da presença de Deus, outra coisa, além das circunstâncias, as pessoas vivem uma vida de quê? De decadência. Cada vez mais as pessoas vão descendo espiritualmente, descendo as emoções. Se a pessoa é profunda no relacionamento, ela começa a ser rasa no relacionamento. Se a pessoa é alegre e fala com outras pessoas, já começa a se entristecer, já começa a se fechar, já não quer mais dar, já não quer mais se importar. São pessoas que estão descendo até chegar no último estado de decadência, que é o quê? A depressão. A depressão é o último estado do espírito do homem clamando por Deus. Entendeu? É o último estado. Existe depressão por questão do corpo, existe depressão por questão de saúde, entendeu? Mas existe depressão por questão da alma. A alma da pessoa fica tão angustiada, tão necessitada, que ela precisa tanto de algo que sacia aquilo que ela não consegue encontrar em lugar nenhum. Aí a vida dela parece que fica de preto e branco, já não tem mais sentido, já não tem mais valor, já não tem mais nenhum propósito para viver. E a única solução que ela encontra é o quê? A morte. Entendeu? A única coisa que ela encontra é a morte. Jesus passou por um estado de depressão tão grande, cara, que ele começou a suar gotas de sangue. Mas só que no estado de depressão dele, a única coisa que ele fez foi recorrer ao Pai. E o Pai o confortou na depressão dele. Tanto que depois que ele saiu daquele estado de agonia, ele se levantou e foi em busca do propósito dele. Entendeu? Então assim, o que é fugir da vontade do Pai? O que é fugir de um relacionamento com o Pai? Fugir de um relacionamento com o Pai é fugir do seu propósito. Entendeu? A razão pela qual eu existo. Fugir do relacionamento com o Pai é fugir da maior prioridade que existe, que é o Pai. Fugir de um relacionamento com o Pai é fugir de viver algo maior que todo ser humano possa viver, que é um relacionamento com Ele. Entendeu? O que é fugir de um relacionamento com o Pai? É a mesma coisa que tu pegar um passarinho, cortar as asas dele e dizer para ele, nunca mais tu vai voar. Isso é fugir de um relacionamento. Entrar para um relacionamento com o Pai é você pegar o passarinho, dar um par de asas para ele e mandar ele voar. Esse é um relacionamento. É você saber, de fato, a razão pela qual você existe. E onde que a gente encontra isso? Em Deus, cara. O John me perguntou assim, Lucas, como é que eu sei o meu propósito? Eu disse assim, como é que tu sabe para que o microfone foi feito? Né? A melhor pessoa que tu poderia perguntar para que o microfone foi feito, quem seria? Para quem fez. Imagina a primeira vez que tu viu uma bicicleta, tu viu o cara que construiu a bicicleta, qual é a melhor pessoa que tu vai perguntar para que serve a bicicleta? Para quem seria? Para quem criou, né? Agora eu chegar para alguém que não criou, que não sabe o que é, e perguntar para que serve,
A pessoa vai até dizer, rapaz, eu acho que é pra voar essa bicicleta. Aí a pessoa, será mesmo? Aí a pessoa fica com dúvida, vou ver. Vou ver se é pra voar. Aí a pessoa senta em cima da bicicleta, sobe na ladeira e se joga. O que vai acontecer? Boa, chute, boa. Voada pro chão. Então assim, pessoal, ó, olha bem, pra gente encerrar. Toda pessoa que foge da vontade de um relacionamento com o pai, eu acho interessante, por exemplo, toda vez que eu vou no mar, toda vez que eu vou na praia, tem aquelas ondas que se quebram no mar. Quando a pessoa entra, aquelas ondas, elas vão te puxando. Uma vez eu fui tão puxado pelas águas que eu não senti mais o meu pé no chão, né? Aquilo me causou tanto medo que eu pensava que eu ia morrer. Aí o que foi que eu fiz? Eu mergulhei pra me tentar fugir, mas depois deu outra onda e foi me puxando. Até mergulhei que eu consegui sair daquela situação. Mas as ondas do mar, elas te convidam a um lugar de profundidade. Então assim, vocês que estão aqui, vocês que já estão ouvindo a respeito de um relacionamento com o pai, vocês vão ser convidados a essa profundidade. Não sei de que forma, não sei de que jeito. Pode ser os lugares mais, como é que eu posso dizer? Nos lugares mais estranhos e da forma mais estranha que possa aparecer. Mas o pai sempre vai usar uma linguagem te convidando para você viver um relacionamento com ele. Entendeu? E assim, quando eu falo isso, eu não estou falando de uma historinha de carocha. Estou falando de realidade. Isso muda a vida das pessoas. Entendeu? Se hoje você de fato decidir viver um relacionamento com o pai, se hoje de fato vocês decidirem cair nesse cara, o que eu estou vivendo, o que eu estou fazendo na minha vida, se vocês hoje tomarem a decisão, a partir de hoje, eu vou mudar a minha forma para me expressar na terra, o caráter do pai, a vida muda, cara. A vida muda. Entendeu? Para pensar nesse momento. Eu estou vivendo essa realidade? Esse relacionamento? Será? Não, Lucas? Tem certeza? Não, Rita? Não, Rita? Ó, te bater. Pois é, aí tem que ver o que está faltando, né? Só quem pode responder é você mesmo. Cada um. De si mesmo. Olha, enquanto vocês não viverem isso, decadência, circunstância, vão estar chamando vocês. Ó, o filho pródigo, depois que ele percebeu que ele não estava vivendo a realidade junto com o pai dele, o que foi que ele fez? Ele comparou a realidade com o pai é dessa forma e a realidade sem o pai é dessa forma. Então o que eu vou fazer? Eu vou pensar a forma que eu estou vivendo e pensar a forma que eu vivia antes com o pai. O que eu vou fazer? Eu vou escolher entre aquilo que eu estou vivendo e aquilo que eu quero viver. A partir do momento que eu não fazer essa comparação e não decidir, eu vou ficar num lugar letárgico, parado, sem fazer nada. Entendeu? Por isso que eu sempre disse para as pessoas assim, ó, quando eu ia evangelizar, eu disse assim, sabe por que as pessoas pecam? Porque elas nunca param para pensar na consequência. Se eu pegasse um copo de água com um veneno dentro e desse para você beber, você ia beber? Aí a mulher disse assim, não. Por quê? Porque eu ia morrer. Se eu soubesse, eu ia beber. Mas se eu dissesse, está envenenado, tu ia beber? Não, Por quê? porque ele estava envenenado. Ela sabe a consequência que é. Consequência. Só que existe uma consequência pior, que é o pecado. Quando a pessoa peca, ela não morre fisicamente, ela morre espiritualmente. E além de espiritualmente, ela está carregando o corpo dela para um lugar de tormento. Não é pior? Agora, por que as pessoas continuam pecando? A Bíblia fala em Isaías que as pessoas bebem o pecado como se fosse água. Elas bebem, elas matam a sede dela pecando.
Mas por quê? Porque elas não param para pensar na consequência. Eu estou fazendo isso de errado, vai ter uma consequência. Eu estou falando isso, vai ter uma consequência. Então para pensar. Jesus disse assim, olha, o caminho estreito leva à vida eterna. Ele falou, tem o caminho, tem a dificuldade do caminho, mas o resultado dele é a vida eterna. Agora o caminho largo leva à perdição eterna. E ele ainda diz assim, poucos são os que entram no caminho estreito e muitos querem o caminho largo. Porque o caminho largo, tu não tem responsabilidade, tu vive independente de Deus. Caminho largo, eu não penso nas minhas palavras, não penso no meu pensamento, não estou nem aí para os outros, eu não estou nem aí se o mundo está se perdendo. E o final disso é o quê? A morte eterna. Então, se eu paro para pensar e dizer que eu não tenho um relacionamento com Deus, cara, pensa na consequência. Será? Olha, eu não estou vivendo, mas eu quero viver. Se eu não estou vivendo e eu não quero viver, então tem uma consequência, a perdição eterna. Mas se eu quero viver, tem uma consequência, a vida eterna. Jesus disse que a vida eterna é conhecer o Pai. O final desse caminho, que é Jesus, está apontando para uma direção, o Pai. Entendeu? Se hoje você quer se encontrar com Ele, Jesus já deixou o caminho. Tá bom? Vamos encerrar? Feche os seus olhos. Vamos. Esse momento que você possa refletir no seu relacionamento com o Pai, você possa refletir na vida que você está vivendo nesse momento, seus pecados, suas falhas, seus erros, suas dificuldades, suas palavras, seus pensamentos. Você possa saber que nesse momento a porta do céu está aberta. Deus ama os pecadores e a Bíblia fala que Ele deu o seu Filho para morrer por cada um de nós. Deus, o Pai, convida cada um de nós a um relacionamento, a uma profundidade, a mergulhar no mar do coração dele nesse momento. Nós queremos mergulhar, Pai, dentro do Teu coração, Pai. Nós queremos mais do que a religião disse quem Tu és. Nós queremos mais do que os ministros disseram quem Tu és, Pai. Nós queremos ir além do que as nossas palavras, além do que nossas canções. Nós queremos ir além do que as filosofias cristãs que existem na face da terra, Senhor. Nós queremos viver um relacionamento contigo, Pai. O Senhor cuidando cada vez mais das nossas vidas, das roupas que nós vestimos, do nosso cabelo, Senhor. Tua palavra diz que até os cabelos foram contados por Ti, Pai. O Senhor contou cada fio de cabelo da nossa cabeça, Senhor. E nós queremos entregar, Senhor, todo o cuidado em Tuas mãos. Assim como o Senhor é capaz de cuidar das aves, assim como o Senhor é capaz de cuidar, Senhor, das flores que estão no campo. O Senhor é capaz de demonstrar o Teu amor pelos Teus filhos, muito mais, Senhor, do que qualquer outra coisa. Nós queremos viver isso contigo, Pai. Vem, anjos e querubins, arcanjos e serafins, 24 anciões,
quatro anciões. Vem, Jesus querido, Espírito Santo, oh, vem meu Pai, Abba Pai, oh, vem Senhor, oh, vem sobre nossas casas, oh, vem sobre nossos corações, vem meu Pai, Abba Pai, vem Senhor, estabelece um novo tempo, Senhor, estabelece uma nova vida sobre nossas vidas, estabelece o Teu reino sobre nossas cabeças, Pai. Nesse exato momento, Senhor, nós queremos voltar para Ti. Nós entregamos tudo que nós temos e tudo que nós somos nas Tuas mãos, Pai. Nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.